Olá, senhoras e senhores, mais um dia aqui no escurinho, enquanto o dia amanhece nublado e chuvoso. Hoje é quarta-feira, dia muito movimentado no mercado financeiro, virada do mês, rolagem de contrato de dólar, muito noticiário vindo da Europa positivo, principalmente a Alemanha, à espera agora dos noticiários em relação a desemprego, emprego e variação dos Estados Unidos. Então hoje sim, estoque de petróleo, hoje sim é um dia bem movimentado, apertem os cintos, porque devemos ter aí bastante volatilidade durante o dia, tá certo? Bom, vamos lá começar nosso Café com Traders. Se você quer saber o resumão do dia de hoje, dia 1º de julho de 2020, seja bem-vindo. Como já é de praxe nosso aqui, sempre começando uma canhota, Estados Unidos, fechamento de ontem. Então, antecipando os números de hoje, os Estados Unidos ontem, S&P fechou 1,50% de alta, isso cash, né, à vista. Dow Jones também 0,85% de alta, então os Estados Unidos fechando positivo, o que ajudou, né, a nossa volatilidade durante o dia de ontem, dia 30 de junho. Tá? Hoje, Europa realiza os números que vieram acima da média, como eu vou trazer para você, principalmente a Alemanha, seguido ali de França, em relação ao desemprego. Tá? Então, DAX hoje... realiza 0,49, tá? Já vou mostrar os contratos futuros, e Reino Unido realiza 0,47, tá? Não é um dia de realização forte, devido sim aos bons números que nós tivemos, principalmente da relação em taxa de desemprego alemã, tá? Quando a gente passa para a Ásia, lá sim a retração foi um pouquinho maior no Japão, 0,75 de baixa, e depois Hong Kong 0,52 de alta. Então, para vocês que acompanham o Café com Traders, principalmente nesse mês de junho, perceberam que a eficácia do café para de repente traçar o norte da abertura do pregão não foi muito boa, porque esse mês, ou melhor, o mês passado de junho, um mês muito lateral, com sinais extremamente difusos aí. Um mercado abrindo em alta por causa de um indicador e o outro abrindo em baixa por causa de 2, 3 indicadores, tá? Junho foi um mês de extrema realização, muita troca de interesse sem tendência. Então, tanto o comprado como o vendido mediu forças e terminou num empate danado, não só aqui, mas no mundo. Então, a gente percebe o gráfico do Ibovespa fazendo uma bandeira, o gráfico do S&P, mesma coisa, acumulando para a próxima tendência. O mercado financeiro precisa de troca de dinheiro ou de desespero, tá certo? Ou de desespero ou de euforia. Junho não teve desespero, junho não teve euforia, então houve só troca, mudança lateral, vamos dizer assim, de grana, só mudando o tabuleiro ali, mas sem dar tendência, sem ter um vencedor. Eu sei que para quem é novo aqui no canal ou para quem é novo de mercado financeiro foi um baita saco, né? Porque a gente não, se a Via Varejo, por exemplo, subiu a 16, no outro dia caiu a 14, se não sei que papel, se a IRB subiu a 13, no outro dia caiu a 11, sem tendência. É normal do mês de junho, sim, é normal. Agora a gente aguarda no finalzinho de julho desse mês aqui a nova bateria, o começo da nova bateria de resultados. Tá? Então me parece que o mercado vai continuar se acumulando. Tá? Se tiver um spike para cima, volta para baixo. Se tiver um spike para baixo, volta para cima. E aquela figura MW, sempre ali com muito equilíbrio entre vendedor e comprador. Não há certeza. Tá certo, galera? Então, mesmo com dados bons na Europa, os mercados hoje, tá, com um pouquinho de delay aqui na Alemanha, abrem neutros, sem tendência. Tá? Então, não deve ter tendência para nós aqui na abertura também. Lembrando que o dia, no decorrer do dia, principalmente das 11 horas em diante, o negócio fica bem volátil, porque temos dados de desemprego norte-americanos e também estoque de petróleo. Tá? Pois bem, falando de petróleo, a gente olha aqui, petróleo Brent, negociada a 41 dólares e 69 centavos, alta no overnight de 1,24%, o que é bom. O petróleo começa a ter uma volatilidade controlada, enquanto a gasolina, óleo de calefação, etanol, hoje sobem mais de 2%. Tá? Então, volatilidade para os seus pares, mas enquanto ali a commodity bruta mesmo, nós temos 1,24 de alta, segurando nos 40 dólares, o que é ótimo. Tá? Traz assim uma segurança que já vai durar um mês. Tá? Quem diria que o petróleo, depois de ser negativo no WTI, o Brent quase a 10 dólares, passa ali a ficar tranquilo, certo? Sem muita oscilação. Parece que o mercado finalmente se tornou um pouco mais competente
em precificar esse ativo. Que fique por lá, tá? Assim como eu desejo para o nosso câmbio aqui também, que fique um pouco, descanse um pouco sem volatilidade, tá? Então petróleo descansando aqui nos 41 dólares, o que é bom para a nossa indústria, tá? Numa faixa de preço que nos torna atrativos e lucrativos, tá? Pois bem, sem pressão então nas ações de petróleo por hoje e no último mês. Quando a gente passa para minério de ferro, esse aqui teve uma queda forte ontem, de mais de 3%, tá? Depois chegou a recuperar um pouquinho, hoje está abaixo de 100 dólares. O minério de ferro, nessa faixa de 100 dólares, é lindo, maravilhoso, não vejo como sendo negativo e nem inversão de tendência de alta. Tá? Se a gente cair para baixo dos 97, tá? 96, eu trago um gráfico somente do minério de ferro para vocês acompanharem quais são os meus pontos para baixo. Tá? Mas a priori não deve dar dor de cabeça, ainda continua sendo a commodity mais resiliente junto com as proteínas animais, tá certo? Então a minério de ferro hoje sendo negociada a 98 dólares e 45 centavos, alta no overnight de 87%, não deve pressionar o setor, tá? Não deve pressionar o setor. Ouro subindo 0,27, para quem é chegado no ouro, mandando bala aí, 0,27 de alta, destaque para prata, subindo 1,26. Né? Quem assiste Vikings aí ou The Last Kingdom sabe que prata era muito bem precificada naquela época, né? Pois bem, hoje nem tanto, mas quem aí tem prata tá sendo valorizada mais de 1% hoje, maravilha. Agrícolas agora, cafezão em uma semana muito positiva, tá? Levando o Guaxupé aí às alturas, subindo 0,90% hoje. Algodão também, o grande destaque de hoje é o algodão, tá? Então SLC, que já marcou fundo, já tem pressão compradora, é uma ação que eu fico sempre de olho, tá? A SLC é muito boa para trade, tá? E também pode ser para investimento se a gente encontrar aqui uma boa tendência forte do algodão. Então o algodão é um dos carros-chefes da SLC, hoje subindo 2,25%, tá? Soja subindo 57%, trigo quase 1%, açúcar mais de 1,5%, tá? E milho 95%. Então me parece que se houver o protocolo, segunda patada, crise, as commodities realmente vão performar bem. Sempre que o mercado não tem decisão, a gente olha para as commodities e materiais básicos, alimentos, grãos, tá? E o minério de ferro, o petróleo e tal, elas estão resilientes. Então me parece que a fuga do dinheiro, se não é para o CDI, vamos dizer assim, que não tem jeito mais, não tem valorização, não tem rentabilidade aqui no Brasil, né? E no mundo, vamos para as commodities. E as commodities interessantes são os grãos, proteínas, sempre de olho aqui no café todos os dias, minério de ferro e petróleo. Tá? Então hoje um dia muito contente para as commodities agrícolas. Todo mundo verdinho aqui. Quando a gente passa para a proteína animal, que a gente sempre traz aqui para vocês também. Tá? Vamos lá dar um zoom, o pessoal do celular vai poder enxergar melhor. Começando pelo gado de engorda, tá? Queda de 0,49%, mas ainda acima dos 130. Tá? Então muito resiliente gado de engorda, suíno sem tendência ainda. Tá? Eu sempre cruzo os dedos para que as ações de frigorífico descansem a precificação para ter a oportunidade de preço, né, de trading. Tá? Há um risco retorno melhor, mas vai ser difícil. Elas estão com muita força compradora, todas elas, tá? Todas elas. Tá? E, sinceramente, o segundo TRI de 2020 para esse grupo de empresas, inclusive grupo também de grãos, tá? De commodities agrícolas de maneira geral, dificilmente vai vir ruim, tá? Dificilmente o segundo TRI 2020 vai vir pior do que o primeiro TRI, tá? Tirando aí JBS, que tem uma boa carga de dívida em dólar e a variação cambial deu uma salgadinha, não tanto, mas deu uma salgadinha de março para cá. As outras empresas muito bem capitalizadas e usam o câmbio depreciado em seu favor. Tá? Então me parece que o segundo TRI 2020 vai vir até mais pancada do que o primeiro. Tá? Até mais pancada do que o primeiro. Vamos aguardar, finalzinho de julho e durante agosto a gente vai ter a prova disso. Tá? Bom, gado em pé também caindo hoje 0,20, sem quedas fortes, proteína animal trazendo bastante resiliência, uma volatilidade controlada. No caso dos suínos, lateral, já faz um mês, e no caso do gado de engorda, subidinha de escada, igual o minério de ferro subiu, por exemplo, durante esse ano todo. Então, bem resiliente o setor agrícola para nós, principalmente Brasil, que somos o celeiro do mundo. Tá? Bom, voltando agora para contratos futuros, você que opera BMF, tá? Deve estar de olho. Hoje é um dia
lateral barra negativo, por enquanto somente o S&P respirando no campo comprador, 1,39% de alta por lá, Nasdaq 0,18%, esperando os dados. Então muito assim, stand-by realmente para o dado de desemprego, para ver como a economia está, para o PMI norte-americano. Hoje tem bastante dado, então é difícil tirar alguma informação pré esse release desses dados, tá? Então todo mundo no aguardo, tirando o S&P mandando bala com mais de 1% de alta, Nasdaq e Dow Jones caindo, Nikkei caindo 0,90 no futuros, também DAX caindo 0,59 e ontem a gente esteve praticamente neutro de novo. Então pregões muito chatos em junho. Vamos ver se vira o mês, o negócio fica diferente. Tá? Bom, passando agora para os contratos de juros, nada a declarar aqui, galera. Então continua aquela mesma tese de que só ganha tração aqui momentos pré-dias que antecedem a reunião. Por enquanto, mais do mesmo aqui de maio e de junho. Não deve mudar para julho. Tá? Dólar. O que nós temos no dólar? Ainda pressão compradora, mas já não com aquela certeza ou com aquele volume financeiro que nós tínhamos 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás. Me parece que o saldo financeiro, o volume financeiro desse carinha aqui foi para o índice futuro, tá certo? Quem está operando, arbitrando agora é compra de índice futuro, venda de índice à vista, tá? É isso que a gente tem de bastante volume, bastante a intensidade financeira aqui. Então muita compra no nosso índice futuro, compra de curtíssimo prazo. Esse índice vai até agosto, justamente o mês que deve sair aí os grandes resultados das empresas. Então sim, é um hedge bem estratégico, tá? Compra de curto prazo forte aqui e com certa até tendência a partir do dia 23 aqui, tá? E aí venda do nosso índice à vista. Então ações ainda vão cambalear, principalmente aí você que está de olho no setor financeiro, né? Tem bastante peso, tá? Eu trouxe para vocês dados semana passada que tem quase 23% do total do float das ações, ou seja, das ações livres de mercado estão alugadas do setor financeiro, alugadas para venda, posições de venda. Então é difícil um setor tão importante com uma porcentagem tão alta de aluguel livrar aí o nosso índice, porque tem um peso muito grande no índice, livrar ele para subir. Então vocês percebam que sim, o gringo está vendendo, enquanto o preço está estabilizando. Isso para mim não é notícia boa, tá certo? Não é notícia boa se você está acreditando em tendência, tá? do nosso índice à vista, ou seja, das ações aqui. Então, saldo bem negativo para o gringo, sem dúvida nenhuma. Eu tenho dados aqui até o dia 26, tá? Dessa venda, e agora eu trago dados já atualizados. Aqui, primeiro, dados do dólar. Então, você que tá de olho no dólar, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui exatamente do dólar. Aqui, total créditos para capital markets. Então, o dólar ontem, tá? Vou colocar aqui investidor estrangeiro, tá? Ontem vendeu um pouquinho de dólar, investidor, tá? Institucional aqui comprou e investidor estrangeiro, informação errada aqui, galera. Banco ontem vendeu um pouquinho de dólar, investidor nacional e investidor estrangeiro, tá? Comprando dólar, tá? Comprando dólar, tá? Deixa eu ver se eu estou dando a informação correta aqui para vocês. Então ontem, realmente, perdão, voltando, há um corte bruto aqui. Então ontem, tá? O investidor gringo vendeu dólar. Ontem, tá? O investidor nacional vendeu bastante dólar e o investidor de os bancos também vendendo dólar. Então ontem, tá? Foi um dia de tendência de forte venda, um saldo vendedor forte no dólar. A gente vai ver que o candle terminou em um belíssimo candle de dúvida aqui, ó. Então houve ali uma violinada e venderam. Isso traz para mim, talvez eu não esteja errado, tá? Que o dólar de fato vai dormir aqui por um bom tempo, vai enfim lateralizar entre 5,342 e 5,419, tá? Eu espero isso, tá? Eu espero que o dólar fique nessa região, porque graficamente ele mostra para mim que é um fim de demanda importante essa região. Aqui, AB igual a CD, aqui, tá? Para quem tem dúvida sobre AB igual a CD, é a mesma coisa que pegar um fluxo de compra
outro fluxo de compra e dar um Ctrl C a partir de um fundo, tá? Porque aí eu tenho a total noção da demanda, tá? E quanto demandou, cerca de 611 pontos aqui, tá? Aproximadamente, no caso do dólar futuro. Então essa região aqui realmente eu espero ao menos uma lateralização, uma quedinha assim ou uma lateralização, tá certo? E o fluxo de ontem, agora dando a informação correta, tá, galera? Esses gráficos são novos para mim ainda, tá? O fluxo de ontem foi venda dos bancos, que é o azul aqui, ó, certo? Venda dos bancos, vendas dos brasileiros e venda dos estrangeiros. Estrangeiros vendendo bem menos, tá certo? Do que tanto os fundos quanto os bancos, tá? No caso, isso dólar. Tá? No caso do nosso índice futuro, tá? Vamos lá tentar não passar a informação errada dessa vez, tá? Ontem, azulzinho, concentração, índice futuro, muita compra do gringo e a mesma pé trocado aqui, né? Um troca com o outro, não sei quem vai dar bom aí. Enquanto o institucional brasileiro ontem vende índice futuro, o estrangeiro vai lá e compra o que foi vendido, tá? E os bancos sem tendência. Então a troca aqui realmente é em relação investidor gringo vende ação, compra índice futuro, investidor nacional está comprado em ação desde o começo do ano, desde o ano passado, e está vendendo o índice futuro como hedge. Tá? Então, se o índice futuro subir, saiba que o institucional aqui está tomando taca, tá? Brasileiro. É isso aí que está acontecendo. Bom, já falei do dólar, agora vamos para o Ibov aqui em dólar. Basicamente, Ibov dolarizado. Por preço, eu vejo a próxima pernada descendo aqui para os 16 mil, para os 15 mil, e eu tenho suporte em 14.300. Tá? E simetria tempo, todos os pullbacks aqui, ó, demoraram X dias até um fundo. Tá? Eu trazendo esses X dias para o momento atual, quando eu fiz isso aqui em cima, gerou esse dia aqui. Deixa eu fazer para vocês o estudo, porque é novidade, acho que eu nunca trouxe Fibonacci tempo para vocês. Então, quando eu pretendia cronometrar, vamos dizer assim, passar para o futuro, tá? Os dias de um topo para um fundo, os dias que demorou de um topo para o fundo e a mesma coisa aqui, eu plotei e me deu aqui, sendo os dias mais prováveis de um fundo entre dia 18, tá? Deixa eu corrigir aqui, entre dia 18 e dia 22 seriam os fundos. Muito bem, fez um fundo um pouquinho antes, dia 17, 16, tá? Subiu um pouquinho e agora todas essas projeções, tá, estão a partir do topo atual. Tá? Então eu tenho aqui a partir do dia 2 de julho, ou seja, a partir de amanhã, eu começo a olhar por tempo, tá? Também a possibilidade de formação de fundo. Isso no dólar, no Ibovespa dolarizado. Então esses dias aqui tendem a ser, tá, dias onde pode ser marcado um fundo para mais um topo. Tá certo, galera? Eu comentei com vocês que mais importante do que o tempo era a movimentação de mercado sem tendência. Então, se nós executamos aqui um W em maio, provavelmente viremos para um M e já está fazendo M. Tá? O tamanho dessa pernada aqui é que a gente vai estudar e vai dando as atualizadas aqui para vocês. Tá? Mas era esperado por mim voltar, tá, a patamares de maio, tá? Pela essa falta de tendência no mercado. Então, simetria dia, a partir do dia 2 até o dia 7, eu espero suporte aqui no nosso Ibov dolarizado. Vamos ver se aparece algum saldo comprador no nosso Ibov nacional aqui nas ações, né? Pois bem, Bradescão, eu trago para vocês o estudo hoje, tá? Então, não é que eu estou contra as ações financeiras, mas era natural, assim como o dólar, depois de completar todos os fluxos que eu estava namorando aqui, tá? Depois de completar, e posso fazer o outro aqui, entre R$ 5,50 a R$ 7,00 é o quanto ele estava subindo, tá? Em um float normal, em uma demanda normal pré-crise, pré-pandemia. E subiu isso agora. Então é natural para mim segurar aqui, ter um pouco de pressão vendedora. Quem está otimista tem que plotar de novo esse cara a partir de qualquer fundo que for sendo feito. Tá? Eu tenho os suportes do Bradesco somente abaixo de 20. Então traz um pouco de pessimismo, tá? Mas principalmente não traz nenhum interesse de entre 22 até R$ 18. Então pode ficar namorando aqui, ficar
andando aqui que eu não tenho nada a ser feito. Eu só apostaria em mais uma pernada de alta, se eu tivesse otimista. Assim como, se eu estiver pessimista, eu tenho que olhar para quem vendeu, tá certo? E também vai achar padrões aqui bem interessantes de Fibonacci, simetria, etc. Tá? E plotar esse cara a partir desse topo. Tá? É dessa maneira que eu enxergo. Então, junho é um mês realmente interessante para quem faz scalping, para quem faz trade curtinho, para quem está esperando o branco da queda ou, por exemplo, o verde da alta. Já aconteceu em maio, tá? Já aconteceu abril e maio, principalmente maio, né? Maio e junho. Já aconteceu maio e junho, tá? Durante boa parte de junho e provavelmente julho vai ficar aqui a acontecer ou o branco ou o verde, mas não tem aquela força, tá, que apresentou aqui, por exemplo, em finalzinho de maio, começo de junho. Tá certo, cara? Então eu sempre gosto de tentar me posicionar no final de uma demanda. No final de uma demanda. Por isso que eu sempre estou caçando esses números, essas porcentagens, os números de Fibonacci também, tá? Para tentar pegar o fim de uma demanda, começo de uma nova oferta. Quando o gráfico está assim, ó, já andou de um topo, está na meiuca aqui, eu sei que tem vários traders que gostam de operar números de Fibonacci aqui. Eu não. Tá? Eu prefiro esperar andar mais e para mim caracterizar o fim de uma demanda. Entrar no meio de uma demanda eu tenho um risco muito, assim, a gastrite aumenta bastante aqui. Tá? Então eu prefiro, se eu estou caçando essa demanda, prefiro esperar ela acabar. Nesse caso aqui, por exemplo, vamos supor que eu esteja caçando esse A, B igual a CD. Esteja caçando esse cara. Então só em 18,78 eu vou ter interesse de ver alguma coisa nesse papel. Tá certo? Aqui demorou desse topo a esse fundo X dias, então vamos ver, de X dias, então só no dia tal e no preço tal eu começo a ter interesse. Lembrando que o começo de interesse é um setup, é uma estratégia, eu preciso também do gatilho para se transformar em um trade. Só setup também não é nada interessante. Tá certo, cara? Feito isso, eu queria só trazer uma curiosidade. Mês de junho foi o primeiro mês com saldo positivo na nossa bolsa, tá? Dos gringos. Foi a primeira vez que o gringo colocou mais dinheiro do que tirou. Tá? Isso é um pouco, suaviza um pouco, tá? Todo o saldo vendedor que vinha desde a reforma da Previdência e continuou durante a crise. Tá certo? Então, primeiro mês que teve um saldo positivo. Entrou mais, isso no balanço geral, não só falando de índice futuro, de Ibovespa, de balanço geral, dinheiro vindo de fora para o Brasil, tá? Para o mercado de capitais, em todos os produtos disponíveis, foi positivo. Muito bem, hoje então a notícia veio bacana da Europa, PMI industrial da Alemanha veio um pouquinho acima, tá? A da França veio um pouquinho mesmo acima, tá? Bem pouquinho mesmo, mas foram positivos. Variação de desemprego veio bastante acima, tá? Da Alemanha, bem acima, tá? Menos da metade aqui do que estava aguardado. Então, muito bom esses dados por lá. Taxa de desemprego veio abaixo do esperado, também é bacana. E aí eu trago para vocês aqui Reino Unido, tudo na mesma, neutro. E as principais notícias de hoje, que é a variação de emprego privado, é interessante dar uma olhada, tá? E aí o PMI, interessante dar uma olhada também. Tá? Estoques de petróleo, esse mexe bastante. Então, 11h10 até 10 horas até meio-dia é aonde o dia deve apresentar mais volatilidade. E aí lá nas 3 horas tem atas do FONC também, dependendo do que o cara falar por lá, traz volatilidade para o mercado. Um dia cheio hoje, tá, galera? Para você que é iniciante, pipoca e vinho. Para você que não é, talvez tenha oportunidade com volatilidade momentânea ali, né? Aquela volatilidade pontual, tá? Principais oscilações de ontem mantém, galera. Oi, IRB, Via Varejo, IRB com resultado que veio abaixo, tá certo? Eu assisti lives e, de fato, galera, mesmo eu sei que muita gente fala que a análise técnica é uma baita de uma futurologia, um achômetro, mas valuation também. Ontem, ouvindo tanto a Eleven, acho que não sei se a Nord também fez, diversas casas, tá? A Levante também. Como não, todo mundo levou um pé, todo mundo levou um caldo, tá? E dentro dos dados que hoje, entre aspas, não são caldos, são verdades, né? Porque a nova diretoria aparentemente está colocando todos os esqueletos para fora do armário,
Ninguém sabe dizer se de fato tá no preço ou se não está no preço, tá? Se ela vai ser uma gigante novamente ou não. Então ninguém falou em projeções, em expectativas, positiva ou negativa, todo mundo meio que em cima do muro. Então vocês que me perguntaram sobre a IRB, preço, domingão tem atualização no preço. Se não, os vídeos anteriores que eu postei continuam valendo a mesma coisa. 9 e uns quebradinhos a 8,80 e poucos, que é o preço do IPO, é onde eu tenho suporte. 14,60 e poucos a 15,20 alguma coisinha é onde eu tenho resistência. Nada mais, nada menos. Tá? As maiores altas aqui, nada a declarar para vocês. E finalizando com as maiores baixas. BID4 também vai ter vídeo hoje. Fiquem atentos para quem gosta do Banco Inter. Vou lançar um vídeo hoje. Certo, galera? Fora isso, fico por aqui. Não deixe de conferir os links na descrição. Trabalhando bastante ali. Vai vir novidades já já. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.